Existe um lugar no meio do deserto australiano que oficialmente não faz nada demais, mas na prática ele pode estar observando você agora. Essa base misteriosa não aparece em nenhum mapa turístico. Não pode ser fotografada de perto. E o que acontece lá dentro? Nem mesmo o governo australiano tem permissão para revelar na íntegra. Bem-vindo a Pine Gap, o olho secreto do mundo. Localizada bem no coração do deserto australiano, Pine Gap está propositalmente isolada, longe de cidades, longe do mar e, principalmente, longe de olhos curiosos. Mas essa distância toda não é uma coincidência. Ela foi escolhida a dedo porque Pine Gap não precisa estar perto de nada para fazer seu trabalho. Pelo contrário, sua missão é enxergar o planeta inteiro. Quando olhamos para as fotos de satélite, vemos uma série de domos brancos e gigantescos, parecendo bolas de golfe no meio do nada. Mas essas estruturas escondem antenas de última geração, capazes de interceptar sinais de qualquer lugar do mundo. Chamadas de radomes, elas protegem equipamentos ultrassensíveis que escutam comunicações militares, civis e diplomáticas. Estamos falando de telefonemas, mensagens de texto, e-mails, sinais de radar, basicamente tudo o que viaja pelo ar. E o mais assustador não é a capacidade de ouvir, mas sim o alcance. Você não precisa estar nem perto da Austrália para ser monitorado por Pine Gap. A base tem o poder de captar sinais que cruzam continentes, transformando o mundo inteiro em uma arena de escuta. Oficialmente, a narrativa é que Pine Gap é uma instalação conjunta, uma parceria entre a Austrália e os Estados Unidos para pesquisa espacial e defesa, uma colaboração entre aliados. Mas documentos vazados por fontes como Edward Snowden pintam um quadro bem diferente. A verdade é que a maior parte das operações é comandada diretamente por agências americanas, como a NSA, a Agência de Segurança Nacional e a CIA. O governo australiano, na maioria das vezes, apenas recebe relatórios prontos, sem ter acesso completo às informações brutas ou ao processo de tomada de decisão. Em outras palavras, Pine Gap está em solo australiano, mas não pertence totalmente à Austrália. É como ter um convidado em casa que instalou câmeras por toda parte, mas se recusa a te dar a senha de acesso. E a função de Pine Gap vai muito além da simples vigilância passiva. Ela não está apenas ouvindo, está agindo. A base é uma peça-chave em um sistema de defesa global que identifica alvos militares em tempo real. Pense em mísseis balísticos sendo lançados, bases inimigas secretas ou movimentações de tropas e navios de guerra. As antenas de Pine Gap detectam esses sinais, processam os dados em segundos e os enviam para centros de comando americanos. Informações coletadas ali já foram usadas para guiar ataques com drones em países a milhares de quilômetros de distância, como no Paquistão, Iêmen e Somália. Sem aviso prévio, sem julgamento, sem fronteiras. A base opera como um centro nervoso para guerras que muitas vezes nem são declaradas oficialmente, mas cujas consequências são devastadoramente reais. Essa atuação global secreta colocou Pine Gap no centro de inúmeras controvérsias. A base esteve diretamente ligada a operações militares no Oriente Médio, na Ásia e na África, apoiando conflitos e missões de espionagem. Enquanto o mundo discutia política e diplomacia, Pine Gap estava lá, silenciosamente observando, rastreando e, em muitos casos, ajudando a decidir quem seria o próximo alvo. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem que a grande maioria da população mundial sequer saiba que essa base existe. É um poder invisível que molda a geopolítica global a partir das sombras de um deserto. Desde sua criação na década de 1960, durante a Guerra Fria, Pine Gap tem sido um ímã para protestos. Ativistas de direitos humanos e grupos pacifistas
Acusam a base de violar a soberania da Austrália, arrastando o país para conflitos estrangeiros sem o consentimento de seu povo. Manifestações já ocorreram diversas vezes em frente aos seus portões fortemente vigiados. Imagens mostram manifestantes tentando escalar as cercas, sendo presos imediatamente por uma segurança implacável. A aproximação da base é severamente limitada, e qualquer um que se aventure perto demais é rapidamente interceptado. O sigilo é a regra número 1. E esse sigilo se estende para dentro. Os funcionários que trabalham em Pine Gap assinam contratos de confidencialidade extremamente rigorosos, que os proíbem de falar sobre qualquer aspecto do seu trabalho pelo resto da vida. Nem mesmo seus familiares mais próximos sabem o que eles fazem lá dentro. A justificativa oficial é a segurança nacional. Mas o silêncio absoluto também serve para encobrir operações controversas. E o que acontece com quem quebra esse silêncio? Houve casos de ex-funcionários que tentaram expor os segredos da base e, curiosamente, desapareceram do noticiário ou enfrentaram processos legais severos. Coincidência? Ou uma forma de garantir que os segredos de Pine Gap permaneçam enterrados no deserto? Com tanto mistério, é natural que surjam teorias. Alguns acreditam que Pine Gap faz muito mais do que apenas espionagem. Há quem diga que a base monitora objetos não identificados, ou seja, OVNIs, servindo como um ponto de observação para possíveis atividades extraterrestres. Outros especulam que ela controla uma rede de satélites secretos capazes de realizar tarefas que nem imaginamos. E há ainda a teoria de que a base é um laboratório para testes de tecnologias experimentais, armas de energia dirigida ou novas formas de guerra eletrônica. Claro, nada disso foi oficialmente comprovado. Mas o que chama a atenção é que essas teorias também nunca foram categoricamente desmentidas pelas autoridades. O silêncio, muitas vezes, fala mais alto que as palavras. No fim das contas, a mensagem é clara. Você não pode visitar Pine Gap, não pode filmar e definitivamente não pode perguntar demais. Porque Pine Gap não é apenas um lugar no mapa. É um símbolo, um ponto de controle do mundo moderno. Vivemos em uma era hiperconectada, onde nossas vidas digitais e físicas estão entrelaçadas. E tudo o que é conectado, por natureza, pode ser observado. Pine Gap é a prova viva de que a vigilância global em massa não é mais um conceito de ficção científica tirado de filmes como Minority Report ou livros de George Orwell. Ela já está acontecendo agora mesmo, operando em uma escala que a maioria de nós mal consegue compreender. E se existe um lugar que enxerga tudo, que ouve tudo e que pode alcançar qualquer ponto do globo, a pergunta mais importante não é o que ele está vendo. A pergunta é: quem está olhando agora? Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!